Olá, nesse vídeo a gente vai ver duas ideias que são importantes, três ideias, aliás, que são importantes para a gente, e agora já especificamente falando dos polígonos, a gente vai falar um pouquinho sobre diagonais de polígonos, sobre os ângulos em polígonos, e depois a gente vai falar de polígonos regulares, que tem uma relação direta com a ideia de ângulos, tá bom? Bom, então vamos começar então com as diagonais. Tenho aqui no GeoGebra um polígono, mais precisamente um pentágono, né? Um polígono de 5 lados. Os, vamos já então para a gente começar, né? Já a caracterizar o polígono. Os lados são AB, BC, CD, DE e AE, né? Então, tá aqui os segmentos de reta que compõem o polígono. Essa é a região interna, aqui é a região externa. Desculpem. Cada um desses pontos, então, que são extremidades dos segmentos de reta, que são os lados do polígono, a gente vai chamar de vértice. Então, daqui a gente já consegue perceber que um pentágono tem 5 lados, por isso pentágono, e obviamente ele tem então 5 vértices, A, B, C, D e E. Beleza? Bom, a gente então já viu aqui que os segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos, então o vértice A está ao lado do vértice B. Esse segmento de reta aqui, que está marcadinho ali, a gente chama de lado. Então, vértice consecutivo A e B, B e C, C e D, D e E e A. Então, formam aí os 5 lados desse meu polígono. É claro que quando eu penso no vértice A, eu tenho dois vértices consecutivos, o B e o E, certo? Então, essa é uma ideia que é importante para a gente. E imagine o seguinte, eu vou aqui agora pegar segmento de reta e eu vou traçar um segmento de reta do vértice A até o vértice C. Bom, esse segmento, ele não é um lado do meu polígono, certo? Porque ele une dois vértices que não são consecutivos. Então, o C não é um vértice consecutivo ao A, certo? Esse segmento nós vamos chamar de diagonal. Então, eu vou traçar todas as diagonais desse polígono para a gente visualizar. Então, a partir do vértice A, eu tenho AC e AD. AE não é diagonal, porque AE é lado e já está até traçado. B, D e B, E. C, E e C, A. Mas esse já está traçado. D, A, que também já está traçado, e DB já está traçado. EC e EB, que também já estão traçados. Então, tracei aqui todas as minhas diagonais. Então, a gente pode dizer que um pentágono possui 5 diagonais, certo? E aí a quantidade de diagonais vai depender, lógico, do número de lados, né? Só para a gente pensar aqui rapidinho, vou fazer aqui um triângulo, o triângulo FGH, né? O triângulo não tem diagonais, porque o triângulo tem 3 vértices, F, G e H, e o G e o H são consecutivos do F, são adjacentes, né? Então, eu não tenho nenhuma diagonal no triângulo, né? Esse é um caso específico aqui, só para a gente saber. Tudo bem? Então, essas são as diagonais de um polígono. Como eu disse, elas dependem da quantidade de lados, né? Cada polígono vai ter um número de diagonais. Vou movimentar aqui só para a gente ver, tá vendo? Lembrando
lembrando, que a gente está pensando sempre em polígonos convexos, tá? Então, a partir de agora, a gente vai discutir essas questões são importantes para a gente em polígonos convexos. Quando eu tenho um polígono não convexo, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço isso, ó, vou apagar as diagonais só para a gente visualizar. É um pentágono, continua sendo um pentágono, ABCDE, mas ele já é não convexo, né? Que, ó, naquela ideia que a gente tinha falado, ó, quando eu traço aqui um segmento com dois pontos internos ao meu polígono, F e G, eu tenho uma região aqui que ela é, externa do meu polígono, né? Então, esse é um polígono não convexo, não é o caso agora. A gente vai sempre focar no estudo de polígonos convexos, tá? Então, vou voltar para ele ser convexo. E aí, então, essa ideia. Então, a primeira ideia para a gente importante é essa ideia das diagonais. Então, as diagonais são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos, né? Um ao lado do outro, ou dois vértices adjacentes. Tá bom? Bom, vamos ver então a outra ideia, que é a ideia de ângulo. A gente já discutiu o ângulo, né? E aí então a gente vai destacar num polígono basicamente dois ângulos. E a gente vai entender aqui. Bom, é óbvio, a gente já sabe que ângulos são formados por semirretas de mesma origem. Então, se eu pensar que o ponto B, então vamos tomar aqui o ponto B, é a origem do meu ângulo, eu posso tomar como referência a semirreta que tem de suporte aqui do meu lado BC, vou traçar ela aqui, semirreta BC, e a semirreta que tem como suporte o segmento que é suporte do segmento AB ou BA. Então aqui eu tenho um ângulo, certo? Esse ângulo, vou apagar aqui as semirretas para não ficar o desenho muito bagunçado. Esse ângulo aqui a gente vai chamar de ângulo interno. Então eu venho aqui, vou marcar o ângulo. Aqui ele vai colocar o valor, vou deixar o valor aqui do ângulo. Então o ângulo alfa, ele é o ângulo formado pelos segmentos, pelos lados AB e BC, certo? Então, a gente vai escrever ou vai denominar esse ângulo de várias formas. Eu posso chamá-lo de ABC, ou posso dar uma letra grega para ele, como a gente tinha falado, ou eu posso simplesmente chamá-lo de B, que eu compreendo que eu estou falando do ângulo interno. Então, um polígono, um pentágono, tem 5 ângulos internos. Então, vou marcar aqui os 5 ângulos. Um que tem como vértice o vértice B do meu pentágono, outro com vértice C, agora com D, com E, e finalmente com A. Né? Então, 5 ângulos, aqui tem os valores desses ângulos, a gente já discutiu esses valores, né? Detalhe que quando eu movimento aqui qualquer um dos vértices, esses ângulos mudam os seus valores, tá vendo? Beleza, né? Bom, mas para a gente tem uma outra ideia que também pode ser bem interessante e que a gente vai utilizar muito, que é o que a gente vai chamar de ângulo externo. Bom, seria óbvio, né? Se eu tracei aqui o ângulo alfa 131,46 graus como ângulo interno, seria natural que o ângulo externo fosse esse ângulo todo aqui de fora. Vamos ver se o GeoGebra traça ele aqui para a gente. Olha lá, ó. Deixa eu mudar a cor dele, né? Para não ficar parecido, vou colocar ele de vermelho aqui. Só para a gente visualizar. Rosa. Tá vendo? Ó? Então seria natural que o ângulo externo fosse esse, mas não é. E aí eu vou dizer por quê. Porque a gente não tem necessidade de trabalhar, nesse caso, com valores de ângulos tão grandes. E aí a gente faz uma opção, e depois a gente vai entender por que a gente faz essa opção, que ela
vai ser para a gente muito útil, que é eu fazer o seguinte, o ângulo externo, então o ângulo interno é formado por dois lados consecutivos de um polígono. O ângulo externo, ele é formado por um lado e pela reta suporte do outro lado consecutivo. Então vamos pensar o seguinte, vou fazer aqui a reta suporte do segmento AB, do lado AB, certo? Então o ângulo externo vai ser o ângulo formado por essa reta suporte e por esse lado aqui. Então, na verdade, aqui o meu ângulo externo vai ser esse aqui. Vou mudar a cor dele de novo. Vou colocar azul agora. Aqui, coloquei ele mais escuro. Tá vendo? Então, deixa eu colocar esse aqui também, fechar ele, né? Então, nesse vértice, para cada vértice, eu vou ter dois ângulos que são importantes para a gente. Então, o ângulo interno, que é o ângulo formado pelos lados, e o ângulo externo, que vai ser formado por um lado, nesse caso o lado BC, e a reta suporte do outro lado, né? Ah, mas eu poderia pensar então que o lado seria esse? Claro, né? Então se eu traçar aqui, por exemplo, ó, a reta suporte, o ângulo seria esse aqui, né? Ó, o ângulo externo. Opa, desculpa, vamos lá de novo. Ângulo seria, tá. Às vezes o GeoGebra, né, dá essas coisas na gente. Seria aqui e aqui. Ele marcou do lado de lá, peraí. Deixa eu fazer diferente aqui. Aqui e aqui. Só um minutinho, porque às vezes o GeoGebra marca algumas coisas que a gente não quer marcar. E aqui eu não estou conseguindo fazer o ângulo. Tá bom, eu vou fazer diferente então, quer ver? Vou fazer assim, ó. Vou marcar o ângulo a partir de 3 pontos. Vou pegar o ponto A, o ponto B, vou pegar um ponto aqui na reta suporte, vou pegar o ponto B e vou pegar o ponto A. Olha, não quis fazer, deixa eu de novo. Marcar um ponto na reta suporte e vou tomar o ponto F que está na reta suporte, o ponto B e o ponto A. Essas coisas aconteceram aqui porque o GeoGebra tem lá as suas restrições, tá bom, gente? Não tem nada a ver com a ideia, né? Então, esse ângulo aqui também é um ângulo externo. E aí a gente pode notar que eles têm a mesma medida, óbvio, porque eles são, a gente já discutiu lá, opostos pelo vértice, certo? Então eu vou ter aqui o ângulo externo, e ele vale a mesma coisa se eu tomar tanto aqui quanto aqui, então eu não vou me ficar preocupando com isso, e aí então eu vou marcar os outros ângulos externos aqui. GeoGebra. Vou mudar a cor dele aqui também. Para preto. Vou marcar aqui. Tá vendo? Então aqui tem um ângulo externo, aqui o ângulo interno verde, o ângulo externo está aqui de pretinho. E aí eu posso traçar os outros aqui, né? Então vamos fazer a reta suporte aqui. E aqui eu vou ter também o ângulo externo. Fazer ele essa cor aqui. Completar. Então tá aqui, né? E finalmente, aqui finalmente não, ainda falta o ponto E, ponto A, né? Então aqui
a cor aqui, para essa cor, que é o lilás, né? E vou fazer de cá também. Tá difícil fazer isso aqui também, gente. É um ângulo entre esse segmento e aqui. Ele está tomando outra referência. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo acertar ele por aqui, só um minutinho. Não dá. Vou ter que fazer como eu fiz ali em cima. Vamos lá. Marco o ponto aqui. E aí faço o ângulo, então, aqui, aqui e aqui. Vou mudar a cor dele. Tá. Laranja. Pronto. Então eu tenho aqui os meus 5 ângulos internos, os verdes, certo? E tenho os meus 5 ângulos externos, o laranja, o azul, o pretinho aqui, o marrom e esse lilás. Como eu disse, eu posso tomar tanto esse quanto esse, que eles são opostos pelo vértice, não tem diferença, tanto esse quanto esse. Aqui os dois azuis eu marquei. Aqui o laranja não tem, porque eu não fiz a reta suporte do segmento AE, mas poderia fazer. A mesma coisa também, como eu não tenho a reta suporte do AE, não tem aqui a outra possibilidade de ângulo, tá? Mas isso é indiferente, até porque, como eles são opostos pelo vértice, o valor vai ser sempre o mesmo, beleza? Então esses são os ângulos externos. Aqui tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente perceber, né, e a gente compreender, que não sei se dá para a gente notar, mas olha só, 48,5 com mais 131,5, tá vendo? Ó, esses dois ângulos aqui, ó, o verde e o azul, tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá, eles são suplementares, né? Então, essa é uma outra característica que pode ajudar a gente, né? O ângulo interno e o ângulo externo do mesmo vértice, eles são sempre suplementares. A gente pode aí testar, ó, 43, deixa eu ajustar alguns valores mais redondinhos aqui para a gente visualizar, ó. 43 e 137, né? Aqui está arredondando, mas a soma desses dois vai dar 180. E dá para ver aqui que eles são suplementares porque eles estão no mesmo ângulo raso, beleza? Então essa é uma informação importantíssima para a gente vai aí depois fazer uma tarefa que vai envolver essas discussões, tá bom? E aí então vamos discutir polígonos regulares para a gente entender o que é isso. Então eu tenho aqui um polígono, um hexágono AB, C, D, E, F, e esse é um polígono regular. O que a gente compreende que é um polígono regular? Então, um polígono regular tem duas características importantes. A primeira, os lados são todos congruentes. Como é que a gente faz para descobrir isso? Vou pegar aqui, por exemplo, uma circunferência com centro em A, passando por F. Então, ela também passa por B. Isso significa que esse segmento é congruente a esse. Depois, passando por F e por A. E esse segmento também é congruente a esse. E esse segmento também é congruente a esse. E esse segmento também é congruente a esse, e aí para finalizar, esse segmento é congruente a esse. Então aqui, ó, ficou até bonitinho, né? Vou até fazer mais um aqui para fechar
um desenho bonitinho ali no centro. Todos os segmentos são congruentes. Todos os lados são congruentes. Isso é a primeira característica de um polígono regular, beleza? Vou apagar esses círculos aqui, porque a gente já viu que os segmentos, que os lados são congruentes. Então, primeira característica de um polígono regular, os lados são congruentes. Segunda característica, além dos lados serem regulares, os ângulos internos também são congruentes. Então vamos lá. Hoje eu estou ruim de clique aqui. Ó, 120. 120. 120. 120. 120 e 120, tá vendo? Todos os ângulos internos são congruentes. Ah, mas esse desenho tá... Não, não tá. Quer ver? Ó? Se eu movimento aqui, tá vendo? Ó? Eu garanto os meus ângulos congruentes e os meus lados também congruentes. Então essa é a característica principal dos polígonos regulares, né? Isso independente do número de lados, tá bom? Bom, só para a gente visualizar, vou fazer rapidinho aqui. O GeoGebra tem uma ferramenta que chama polígono regular. Qual que é a referência do polígono regular? Da ferramenta... Beber uma água. Qual é a referência do GeoGebra para construir o polígono regular? A primeira coisa eu preciso de um segmento que vai ser um dos lados do meu polígono. Então vou marcar aqui, ó, ponto A, ponto B. A segunda questão é quantos lados tem esse meu polígono. Então eu vou pegar um polígono aqui de 15 lados, por exemplo. Ó, ficou grandão, né? Vamos diminuir aqui, vou aproximar o A do B, ó. Então está aqui um polígono regular de 15 lados. Todos os lados são congruentes. Não vou desenhar aqui, mas vou fazer só dois aqui, só um aqui para a gente visualizar, tá vendo? Ó? O segmento OA, o lado OA, ele é congruente ao EN, né? E os ângulos internos também são todos congruentes. Vou pegar aqui, ó, esse ângulo mede 156, esse ângulo mede 156, esse ângulo mede 156, esse ângulo mede 156, tá vendo? Então, e aí eu consigo movimentar esse meu polígono aqui, né, já que eu fiz ele assim, ampliar, reduzir, o tamanho do lado muda, mas o ângulo, olha só, outra coisa legal, né? O ângulo interno não muda, tá vendo? Ele continua sendo sempre 156, apesar dos meus lados mudarem, né? E aí eu posso fazer polígono com qualquer quantidade de lados aqui. Opa, aqui é o polígono que eu estava fazendo, né? Polígono regular, marco o lado e digo quantos vértices que ele tem. Vou colocar 4, ó. Então, um quadrado é um polígono regular, é um quadrilátero regular, né? Você já conhece quadrado, a gente vai falar um pouquinho de quadriláteros depois, mas eu tenho aqui então um quadrilátero regular, é um quadrado que tem os meus lados congruentes e os meus ângulos internos também congruentes. Certo? Bom, então é isso, tem lá umas tarefas para vocês fazerem, fiquem atentos, se cuidem, fiquem em casa, um abraço e até mais.